Ainda que a saudade venha nos visitar, nós nunca pararemos de louvar, porque o nosso prazer sempre será servir a Deus, da mocidade do Brasil e de outros países. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, juntos iremos recitar 11 aos Hebreus, verso 1 em diante, a natureza da fé, exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não vir à morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que não havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora já da idade, portanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e este já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas no céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente que buscam uma pátria, e se na verdade lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado sim. Aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. E daí também por ele recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó aproximou da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. E pela fé José, próximo da morte, fez a menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem a secar os seus ossos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho de filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a ospensão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e o que interditado os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo-lhe em paz os espias.
E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugitivo o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Juntos somos graças a Deus por esses versos recitados. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar 139 de Salmos. Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e colocaste sobre mim as tuas mãos. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso atingir. Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Os teus olhos viam meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas eram escritas, as quais dias eram formadas, mas nem uma delas havia. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Ó Deus, tu matará de certo os ímpios. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Examina-me, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Juntos somos, graças a Deus, por esse citativo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus,
Iremos recitar o livro de Salmos, capítulo 23, verso 1 em diante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Com a ajuda e a força de Deus, nós iremos recitar no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 1 em diante. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. Então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente os justos chamou para o pé de si, e quem deu às nações a sua face, e ao fez a dominar sobre os reis. E ele os entregou a sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e tremeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na safra, dizendo, da coisa soldada boa é, então com pregos o firma, para que não venha mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, amigo meu. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse envergonhado e confundido serão todos aqueles que se irritarem contra ti, e tu não serão nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, bichinho de Jacó, povozinho do Senhor. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei crilho novo, que tem dentes agudos. Os lombos trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a folhego. Tu os pandejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu se alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, e a murta e a oliveira conjuntamente, porém no ermo, a faia do ulmeiro e o álamo. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que amando o Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. E anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciam as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois Deus, fazer bem ou fazer mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Eu sou o que eu primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. 私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることができない門を開いておいた。なぜなら、あなたには少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Juntas agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Posso dizer